consentimento, alianças de ouro galês, casamento ao fim de semana, cortejo com escolta militar e bolo que não é de frutas. Especialistas explicam leis, regras e tradições do casamento real. O casamento de um membro da família real britânica com uma ex-atriz norte-americana, divorciada e afro-americana por si só já quebra todas as tradições de um casamento real. Ainda assim, há certas coisas que se esperam do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, que se realiza este sábado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Mas o que faz efetivamente parte do protocolo e o que é tradição? Qual a diferença entre os dois conceitos? E até que ponto têm de ser respeitados? Acho que não há diferença entre protocolo e tradição, afirma Cláudia Josep, jornalista e comentadora da realeza, ao Observador. O também comentador Richard Fitzwilliams considera difícil falar sem protocolo, preferindo usar a palavra tradição. Ainda assim, sublinha que os casamentos reais, por norma, obedecem a uma determinada estrutura à qual este não irá falhar. Há a cerimónia, depois há o cortejo à volta de Windsor e depois o copo de água em São Gisol. Já houve, contudo, casamentos que não seguiram esta estrutura. Até certo ponto, o público espera um cortejo. Mas, em 1999, quando o príncipe Eduardo casou com Sophia Jones, não houve militares, não houve escolta, não houve um cortejo de carruagem pela vila. Foi o fim de um período terrível para a família real. Os anos 90 foram um desastre e foi um casamento pouco animado. É por isso que a palavra protocolo é tão complicada. Um casamento mais íntimo do que outros. Este casamento é, acima de tudo, uma ocasião que Harry e Meghan tentaram tornar o mais familiar possível. O importante neste casamento é que é mais íntimo do que os outros casamentos reais, acrescenta Richard Fitzwilliams. O comentador explica ainda que existem vários tipos de casamentos reais: os Full State Royal Wedding, isto é, os casamentos que são uma cerimónia de Estado, como foi o caso do matrimónio de Carlos e Diana, em 1981, e os Semi-State Royal Wedding, em que o casamento não é totalmente uma cerimónia de Estado. E o casamento deste sábado não se enquadra em nenhuma destas categorias. Para os Full State Royal Wedding, há certas pessoas que têm de ser convidadas. O mesmo para os Semi-State. Num casamento como este, por exemplo, a duquesa de York, Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe André, foi convidada para a cerimónia, mas não para a festa que irá ocorrer à noite. O casamento de William e Kate foi um Semi-State Royal Wedding. A verdade é que nem a primeira-ministra britânica Theresa May foi convidada. No caso de Harry e Meghan, eu não chamaria a nenhum casamento real íntimo, porque não é. Haverá 600 pessoas na Capela de São Jorge, mas os convidados vão ter algum tipo de ligação pessoal aos noivos. Há que recordar que o príncipe Harry é o sexto na linha de sucessão do trono, portanto os protocolos que se aplicaram no casamento do irmão, William, não se aplicam aqui. Será um casamento muito mais pequeno e não há uma lista de convidados oficial, acrescenta Cláudia Josep, autora do livro O Tudor explica Princess. Convidados, quem serão e quais as regras? Ainda não foi divulgada qualquer lista de convidados, mas já é possível especular quem estará presente no casamento do ano em Inglaterra. John Major, o homem que, após a morte de Diana, ficou responsável pelas questões legais e administrativas de William e Harry, e Cieso, o príncipe de Lesotho, que é cofundador da instituição de caridade para ajudar crianças desfavorecidas no Lesotho, são as primeiras apostas de Richard Fitzwilliams. Seguem-se Serena Williams, a atriz Priyanka Chopra, e Lee McIntosh, da série de televisão Made in Chelsea, Violet von Steinholz, diretora de Relações Públicas da Ralph Lauren e a pessoa apontada como sendo
amiga que apresentou o casal, Marcus Anderson, da Soul House, e que também se diz ter sido responsável por juntar Harry e Meghan, ser o Elton John, entre outras personalidades. Independentemente de quem se tratar, há regras que terão de ser cumpridas. Não podem ser consideradas protocolo, mas não deixa de ser importante mencioná-las. Os convidados terão de chegar entre as 9h30 e as 11 da manhã. Os mais de 2.600 membros do público convidados para assistir ao casamento chegam por volta das 9. Isto porque a família real começa a chegar a partir das 11h20 e Harry, juntamente com o irmão e padrinho de casamento William, pelas 11h02.45. Davi Beckham, no casamento de William e Kate, com a medalha da Ordem do Império Britânico na lapela errada. De acordo com o Daily Mail, um guia de 7 páginas para orientar os convidados prevê, entre várias coisas, a altura mais conveniente para ir à casa de banho, entre as 9 e as 11 horas, sendo que não o poderão fazer durante a cerimónia religiosa. Todos os convidados terão de entregar os telemóveis e não poderão levar bagagem de mão, mas estão autorizados a levar malas e indumentária apropriada para a chuva. Quanto às regras da indumentária, para os homens será fraca um fato, enquanto as senhoras deverão usar um vestido pelo joelho e um chapéu. Não seria apropriado os convidados usarem roupas creme ou brancas para não ofuscar a noiva. Os homens ligados às Forças Armadas deverão usar uniforme, enquanto os civis um fato ou fraque. Deverão levar um chapéu, mas que não deverá ser usado dentro da igreja, explica Cláudia Giuseppe. Richard Fitzwilliams recorda que os convidados não poderão levar medalhas nem espadas. Nem que seja para evitar uma situação como a de Davi Beckham, no casamento de William e Kate, que decidiu levar a sua medalha da Ordem do Império Britânico, mas usou-a na lapela errada. Consentimento da rainha é mais do que protocolo. Faz parte da lei. No passado dia 13 de maio, os noivos foram presenteados com o consentimento da rainha em relação ao casamento. Mais do que protocolo ou tradição, este documento é necessário por lei. Ou seja, o ato de sucessão à coroa, de 2013, prevê que a rainha autorize oficialmente os casamentos dos membros da família real até sexto na linha de sucessão do trono, precisamente a posição de noivo. Bearing the Queen's Signature, the Instrument of Consent records Her Majesty's Consent to the Marriage of Prince Harry and Meghan Markle. Número Real Wedding Fin Baltimore, https://t.co/newsletter/speak.twitter.com/wsxtt4fza, The Royal Family @Royal Family, Maio 13, 2018. O consentimento incluiu ainda o desenho de vários símbolos ligados aos Estados Unidos, país de origem de Meghan Markle, uma rosa, a flor nacional nos Estados Unidos, 2 papoelas douradas, flor da Califórnia, estado onde nasceu a noiva, e ramos de oliveira, patentes no Grande Céu dos Estados Unidos. Casamento ao fim de semana. Não é tradição, mas não é inédito. O casamento de Isabel II com Philippe Mountbatten, duque de Edimburgo, foi a 20 de novembro de 1947, uma quinta-feira. Os pais da rainha, Elizabeth Pons-Leon e o duque de York, mais tarde, Rainha Isabel e Rei Jorge VI, casaram numa quinta-feira, a 26 de abril de 1923. O príncipe Carlos e a princesa Diana casaram a 29 de julho de 1981, uma quarta-feira, e William e Kate casaram numa sexta-feira, no dia 29 de abril de 2011. Tradicionalmente, os casamentos reais ocorrem durante os dias de semana. Harry e Meghan optaram por um sábado, mas não é uma escolha inédita. Tanto Carlos e Camila como o príncipe Eduardo e Sophia Richons deram um nó no sábado, a 9 de abril de 2005 e a 19 de junho de 1999. De acordo com Cláudia Giuseppe,
Esta decisão dos noivos prendeu-se com o facto de quererem garantir que os membros do público pudessem celebrar o casamento, seja vendo através da televisão, seja indo até o tesouro. Se tivesse sido num dia de semana, teria levado a que fosse pedido ao governo que desse feriado, acrescenta a jornalista. Meghan Markle levada ao altar pela mãe? Não seria a primeira vez. O Palácio de Kensington anunciou, na sexta-feira, que a noiva tinha pedido ao príncipe de Gales para ser ele a levá-la ao altar. Essa devia ser a função do pai de Meghan, mas uma vez que ele não estará presente, caberá ao príncipe Carlos fazê-lo. O príncipe de Gales está feliz por poder acolher Meghan Markle na família real desta forma, lê-se no comunicado. É um update ontem número Real Wedding, pic.twitter.com/wfj6sfizi, Kensington Palace @Kensington Royal, maio 18, 2018. Muito se especulou se seria a mãe da noiva a levá-la ao altar e não seria uma estreia em casamentos reais. A Rainha Vitória, por exemplo, levou duas das suas filhas ao altar, a Princesa Helena e a Princesa Beatriz. Os casamentos não são assuntos convencionais, sublinha Richard Fitzwilliams, acrescentando que a escolha do príncipe Carlos deu-se não só porque Meghan queria que fosse o pai a levá-la ao altar, mas também por se tratar do herdeiro da coroa. É uma maneira de lhe dar as boas-vindas à família, como disse o comunicado. Já aconteceu membros da família real serem levados por familiares até ao altar. Foi o caso da princesa Margarida, que foi levada até ao altar pelo cunhado, Filipe, duque de Edimburgo, em 1960. Uma cerimónia tradicional, mas com uma inovação. A cerimónia religiosa do casamento de Harry e Meghan tem muito a ver com o protocolo de uma cerimónia anglicana, mas tem também um twist. A cerimónia será presidida pelo deão da Capela de São Jorge, David Conner, enquanto o arcebispo da Cantuária, Justino Elby, irá celebrar o sacramento do matrimónio. A presença de ambos na cerimónia faz parte do protocolo. O arcebispo da Cantuária presida todas as celebrações, casamentos, batizados, etc., da família real, porque a Igreja de Inglaterra é a igreja oficial do país e a presença do deão da Capela de São Jorge justifica-se pelo facto desta capela estar sob a alçada de David Conner. Mas haverá ainda um terceiro, e inédito, elemento. Michael Bruce Curry, primaz da Igreja Episcopal dos Estados Unidos da América, que fica encarregue da homilia. Foi o casal que convidou Michael Curry para participar na cerimónia. Prince Harry and James. Meghan Markle Avlas Ktat Temos de repreende Michael Bruce Curry, T27TH Presiding Bishop and Primate of the Episcopal Church, GFT Address at their wedding, https://t.q/14 ele dedicado número Real Wedding pic.twitter.com/mescan55gr, Kensington Palace @Kensington Royal, maio 12, 2018. Na capela, a família real irá sentar-se do lado direito do altar e, no final da cerimónia, os noivos irão assinar o registro. São ambas tradições. O que é importante em relação a isto são as mudanças de atitude da Igreja Anglicana relativamente aos casais divorciados casarem na Igreja, explica Richard Fitzwilliams. Houve uma série de exemplos na história dos casamentos reais em que um dos, ou ambos os, protagonistas eram divorciados e não puderam casar pela Igreja. Eduardo VIII abdicou do trono para poder casar com a norte-americana Wallis Simpson, na altura divorciada pela segunda vez. A irmã da rainha, a princesa Margarida, não pôde casar com Peter Townshend nos anos 50 porque ele era divorciado. O príncipe Carlos e Camila Parker Bowles também não casaram pela Igreja uma vez que ambos já se tinham casado pela Igreja. Em 2002, a Igreja de Inglaterra mudou as suas regras para permitir que os casais divorciados pudessem casar pela Igreja, mesmo que o anterior esposo estejam vivo, acrescenta o comentador real.
músicas e leituras com importantes ligações ao passado. Aqui, mais uma vez, haverá um toque de inovação por parte dos noivos. Aliás, de acordo com Richard Fitzwilliams, espera-se uma cerimónia pouco convencional, mas com importantes ligações ao passado do noivo e da noiva. Isso irá notar-se especialmente nas músicas escolhidas, que incluem um coro de gospel, o que poderá estar ligado ao lado materno de Meghan Markle, acrescenta o comentador. Haverá uma leitura, feita pela Ladijane Flores, mas não sabemos do que nem que cantos haverá, refere Richard Fitzwilliams, acrescentando que esta leitura pela irmã da princesa Diana é um tributo do príncipe à mãe. Led by diretor James Vivian, TST. Georgia Chapelle Show Wedding Rehearsal for the Wedding of Prince Harry and Meghan Markle yesterday. Número real weddingpic.twitter.com/jorfev6k. The Royal Family @Royal Family. Maio 17, 2018. Aliança de uma mina no país de Gales. Desde o início do século XX que muitas alianças de casamentos reais tiveram a mesma origem, o ouro extraído da mina de Clough, país de Gales. A tradição foi estabelecida no casamento do Duque de York com Elizabeth Beaujolais, mais tarde, Rei Jorge VI e Rainha Isabel, pais de Isabel II. A família real tinha uma pepita de ouro desta mina. Usou para fazer as alianças da Rainha Isabel II, da Princesa Margarida, irmã da Rainha, da Princesa Ana, filha de Isabel II, e da Princesa Diana, lê-se no site da família real britânica. Desta pepita sobra apenas 1 grama, mas, em 1981, a Royal British Legion, uma instituição de caridade que dá apoio a membros e veteranos das Forças Armadas Britânicas, ofereceu a Isabel II uma peça de 36 gramas com 21 quilates de ouro proveniente da mina galesa. Está a cargo do responsável pelas joias da coroa britânica para ser utilizada para o fabrico de alianças para membros da Casa Real. Segundo o jornal Telegraph, parte desta última peça foi utilizada para fazer a aliança de Sarah Ferguson, que casou com o príncipe André em 1986. Tanto Camila, a duquesa de Cornualha, como Kate, mulher do príncipe William, têm alianças de ouro galês. Não se sabe, contudo, ao certo a origem do ouro usado para fazer a aliança da duquesa de Cambridge. O ouro foi dado ao príncipe William pela rainha pouco depois do casal ficar noivo. Não há mais detalhes da mina da qual provém o ouro, adiantou Clarence Rouse, a residência oficial do príncipe Carlos e de Camila. O anel de noivado e a aliança de Kate Middleton. Ainda não há pormenores sobre a aliança ou as alianças deste casamento. Meghan deverá ter uma aliança de ouro, mas não se sabe se a Harry terá a aliança. Segundo a jornalista Claudia Josep, são poucos os homens da família real que usam aliança. O avô e o irmão do noivo não usam, mas o pai, o príncipe Carlos, usa a aliança no dedo mindinho da mão esquerda, por baixo de um anel de sinet. O anel, ou anéis, serão feitos com o ouro proveniente de Clough? É uma boa questão. A mina do país de Gales fechou em 1998 e voltou a reabrir este ano. Se o casal trocar alianças ou tiverem apenas uma aliança, o ouro vai ser extraído de Clough, diz Richard Fitzwilliams. Um artigo do The Times, contudo, refere que é pouco provável que tenha sido extraído ouro no tempo do casamento deste sábado. Teremos de esperar por mais detalhes, que serão divulgados no sábado. Um ramo de murtas no buquê. Outra tradição, que é bastante encantadora, é que no buquê há sempre um ramo de murtas, explica o comentador britânico. Tudo começou na era vitoriana, quando, em 1845, a avó do príncipe Alberto ofereceu à rainha Vitória um pequeno buquê de murtas, que simboliza o amor, a fertilidade e a inocência. Quando o casal comprou a Osborne House, na ilha do Uid, como casa de férias, plantaram murtas no jardim e,
Desde então, que a planta cresce na ilha. Foi a filha mais velha da Rainha Vitória, que também se chamava Vitória, a primeira a usar murtas no seu casamento em 1858, lê-se num comunicado da Abadia de Westminster. Vários buquetes desde então incluíam um ramo de murtas, o da Rainha Isabel II, o de Diana, Princesa de Gales, o da Duquesa de Cambridge, Kate, entre outros. Os buquetes da Princesa Diana e da Duquesa de Cambridge tinham um ramo de murtas buquete depositado no túmulo do soldado desconhecido. Colocar o buquete no túmulo do soldado desconhecido, uma homenagem aos soldados que morreram na Guerra Mundial e posteriormente em conflitos internacionais, é outra das tradições dos casamentos reais. A primeira a fazê-lo foi a Rainha Mãe no seu casamento, em 1923. O irmão de Elizabeth Bunchleigh morreu em 1915, na Batalha de Louros, e, em homenagem ao irmão, colocou o buquete em cima do túmulo mal entrou na Abadia de Westminster para se casar com o Duque de York. Foi a única noiva, num casamento real, a ir até ao altar sem buquete. Desde então, noivas como a Rainha Isabel II, Sarah Ferguson, que casou com o Duque de York, e Kate Middleton seguiram a tradição e colocaram o buquete no túmulo, ainda que depois da cerimónia religiosa. O buquete de Kate Middleton no túmulo do soldado desconhecido não se sabe ao certo se o buquete de Meghan acabará no túmulo do soldado desconhecido, mas o facto de o seu casamento ser em Windsor não é um problema. Mesmo que a noiva não se case na Abadia de Westminster, depois de tirarem as fotografias do casamento, o buquete será colocado no túmulo no dia seguinte, conta Richard Fitzwilliams. Fotografias oficiais e pajens e damas de honor. Fotografias oficiais e crianças a acompanharem a noiva são outras das coisas que não faltam nos casamentos reais. A tradição das fotografias dos casamentos, que costuma acontecer depois da cerimónia religiosa e antes do copo de água, começou no casamento do rei Eduardo VII e a rainha Alexandra. E o que não costuma faltar é uma fotografia dos noivos com as respectivas famílias, pajens e damas de honor. O casal anunciou, esta semana, quem seriam as crianças eleitas a participar no casamento. São 10, no total, e inclui os filhos de William e Kate, o príncipe George e a princesa Charlotte. O que vão a Harry e Meghan levar o vestido. O vestido da noiva é um grande momento de qualquer casamento. No caso do casamento real, isso não é exceção. Antes, pelo contrário, tudo o que se sabe até ao momento em relação ao vestido são meras especulações. Só no próprio dia veremos o que Meghan irá usar. Julgo que seja provável que Meghan use um vestido de noiva de cor marfim em vez de branco, uma vez que ela já foi casada anteriormente, considera Claudia Giuseppe. A tiara é outra dúvida que se levanta. Não há nenhuma regra para o seu uso, de acordo com Richard Fitzwilliams, é algo simplesmente encantador. A rainha, a princesa Margarida, a princesa Ana, a princesa Diana, Sarah Ferguson, Spear Richlands e Kate Middleton usaram tiaras no dia do casamento, mas a rainha mãe não. Em todos os casamentos há sempre alguma coisa que a pessoa pode decidir. Veja-se, por exemplo, os diferentes vestidos de noiva que tivemos, acrescenta o comentador. O mesmo já não se pode dizer do que a Harry irá levar vestido. As opções são mais limitadas, mas há várias hipóteses em cima da mesa. Por norma, mas não sempre, a tradição é o membro da família real, se for noivo, levar uniforme. Em 1947, o príncipe Filipe usou o uniforme da marinha, explica o comentador. Tal como fizeram o príncipe Carlos em 1981 e o príncipe André em 1986. Em 1999, porém, o príncipe Eduardo usou um fraque.
Em 2011, William usou o uniforme, portanto não sabemos o que Harry vai usar. Richard Fitzwilliams recorda que Harry é capitão dos Blues and Royals, um dos regimentos da cavalaria do exército britânico, pelo que pode usar esse uniforme como o fez no casamento do irmão, ou pode também usar o uniforme da Força Aérea, uma vez que também serviu no Afeganistão. Mas pode também optar por ir de fraque. Não sabemos. Já Claudia José acha que Harry irá manter a tradição. Julgo que o príncipe Harry vai utilizar o uniforme. Ele tem várias patentes nas Forças Armadas e provavelmente irá seguir o protocolo. Harry no casamento do irmão, em abril de 2011. Além do vestido da noiva, outra das coisas que, tradicionalmente, se fica a saber no dia do casamento é o título que o casal irá adquirir. Quase de certeza que será Duque e Duquesa de Sussex, explica Richard Fitzwilliams. O comentador dá mais um pormenor, ainda recordando o facto de ser o príncipe Carlos a levar Meghan ao altar. Interessante que o único Duque de Sussex, Meghan vai ser a primeira porque nunca houve uma, foi Augusto Frederico, o sexto filho de Jorge III, e foi ele quem levou a Rainha Vitória ao altar. Para o seu tio favorito. Cerimónia militar e cortejo com escolta militar. A presença de militares num casamento real é algo que faz parte do protocolo, diz o comentador real. Uma cerimónia militar faz parte de um casamento real. Isto é muito importante. Vão participar 250 militares e todos terão alguma ligação com o príncipe Harry. Isso já aconteceu no casamento do príncipe Carlos com Diana, onde participaram 2.000 militares, e no casamento de William e Kate, onde havia 1,200. More than 250 members of the Met Forces will provide ceremonial support at the Memorial Wedding, including regiments and units with a special relationship with Prince Harry. pic.twitter.com/9tt0cvkc2, Kensington Palace @Kensington Royal, maio 17, 2018. Recorde-se que Harry esteve no exército durante 10 anos, tendo servido 2 vezes no Afeganistão, uma vez enquanto controlador de tráfego aéreo e uma outra vez enquanto copiloto de helicópteros Apache e artilheiro. O cortejo que os noivos vão fazer de carruagem para Windsor, e que terá uma duração de cerca de 25 minutos, é um dos maiores momentos dos casamentos reais, mas, tal como já foi referido, já houve ocasiões em que isso não aconteceu. O príncipe Eduardo e Sophie Harry Jones, que também se casaram em Windsor, saíram da capela do São Jorge de carruagem e foram diretamente para Frogmore House. No caso deste casamento, contudo, Richard Fitzwilliams acredita que a carruagem será escoltada pela cavalaria do exército britânico. A tradição é que serão escoltados pelo regimento da cavalaria da Casa Real. Harry serviu no regimento de cavalaria do exército britânico, portanto acho que será este regimento. Quase de certeza que terão esta escolta, não há garantias. Não um copo de água, mas 2, e com discurso da noiva. Tal como já aconteceu no casamento de William e Kate, o casamento deste sábado contará com 2 copos de água. O primeiro terá a rainha como anfitriã e ocorrerá no São George's Hall para 600 convidados. Aqui os convidados poderão deliciar-se com o bolo dos noivos, um bolo de limão e flor de sabugueiro, da chefe pasteleira Claire Ptak. Aqui, mais uma vez, quebrou-se uma tradição. Por norma, os bolos dos casamentos reais eram bolos de frutas. Já no casamento de William e Kate houve uma inovação. Além do tradicional bolo de frutas, houve um bolo de chocolate, o preferido do Duque de Cambridge.